galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para médicos. Hoje eu trouxe aqui o meu grande amigo Dr. Lucas Fati ao meu lado aqui, quero apresentar para vocês. Ele que é médico formado pela Unigran Rio, é fundador do canal Pediu Sala e agora está ingressando no nosso time de hosts aqui do nosso Roundcast. Então vocês vão começar a vê-lo muito por aqui. Além de mais outros integrantes também, nosso time está crescendo, está ficando forte, só gente de peso. E nos próximos aí, vocês vão poder conhecer o restante dessa turma. Então, Lucas, obrigado aí por estar aí ao meu lado. Imagina, quer se apresentar um pouquinho aí, falar pro pessoal te conhecer primeiro? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de fazer parte dessa equipe. O Sam é uma pessoa que me inspirou muito, fui acadêmico dele durante um bom tempo aí, nesses plantões aí de cirurgia. É um cara que me ensinou muito, tenho muita admiração. Então, muito bom poder estar trabalhando com ele de novo. E é isso. Bom, sou fundador do Pediu Sala. Pediu Sala é uma página completamente voltada para cirurgia. Se você aí que é amante da cirurgia, tem desejo de fazer a residência nessa área ou quer aprender de curioso, recomendo você a conferir lá o nosso canal, @PediuSala. Mas vamos lá, né? Para não tomar muito tempo, apresentar o nosso convidado, né, Sami? É isso aí. E hoje nós temos aqui, é uma enorme honra para mim, poder estar recebendo o Dr. André Nazar, que assim como o Lucas falou, que não sei porquê, né, mas ele falou que de certa forma eu inspirei ele um pouco, eu tô na frente de uma das pessoas que mais me inspiraram na medicina, que é o Dr. André Nazar. Esses dias eu postei até, Lucas, lá no meu... tinha aquele negócio lá do Instagram, né, de você... Eu não sei como é que é o nome daquele negócio, não, mas que você vai postando as fotos que aparecem lá no Stories. É o dump. A galera nova chama de dump, né? Dump. Aí eu falo assim, mostra quem mais te inspirou no que você faz hoje. E aí eu tive que marcar lá o Dr. André Nazar, porque realmente foi um grande mentor para mim. E vocês vão entender por quê. Eu vou apresentar aqui o Dr. André Nazar. Ele é médico graduado pela Universidade Gama Filho, especialista e membro titular das Sociedades Brasileiras de Gastroenterologia e Hepatologia, doutor em Medicina e Pesquisa translacional pela Universidade de Barcelona, experiência na docência do ensino superior em medicina desde 2001, foi coordenador acadêmico do curso de medicina da Universidade Unigran Rio, onde a gente se formou, né? Pois é. De gerações diferentes, né? E diretor da Escola de Ciências de Saúde dessa mesma universidade. Foi vice-presidente da área de saúde da rede UniFTC e atualmente COO da medicina da FTC e Unisul Bahia, que é investida pelo fundo de investimento Mubadala Capital. André, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. É uma honra enorme para a gente te receber aqui. Hoje, você morando lá em Salvador, na Bahia, né? A gente sabe da dificuldade da tua agenda e agradecer demais por ter reservado esses momentos aí para a gente poder trocar essa ideia aqui no Rio de Janeiro. E seja muito bem-vindo. Queria aproveitar aí para passar a bola para você contar um pouquinho dessa tua formação. A gente resumiu muito esse currículo, né? Nesse meio tempo ainda teve residência em cirurgia geral, em clínica médica, né? Até você seguir lá a tua especialidade, mestrado, 2 mestrados, né? Doutorado. Então, durante toda essa trajetória, principalmente na docência, acho que tem muita história aí para você contar pra gente, te passar a bola aí para você aprofundar um pouquinho mais. Muito legal, gente. Bom, primeiro um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que um dos maiores legados que eu levo dessa vida é estar perto de pessoas que, de fato, se dedicaram a se formar bons médicos, né? Esse é meu maior propósito. Digamos assim, é a minha cachaça, é do que eu sou apaixonado, né? Educação médica, medicina, né? Faço isso há 25 anos e com muito prazer a gente consegue encontrar pessoas que tiveram na nossa vida aí enquanto estudantes, né? E hoje completamente formados, pós-graduados, especialistas, né? Que dedicaram tempo a fazer uma boa formação, que isso é muito importante. Né? E está aqui para falar com vocês sobre inovação na medicina, sobre novas tecnologias, sobre novos horizontes. Eu acho que é motivo de muita honra para mim. Né? Então, assim, da minha vida, fui médico raiz, né? Como vocês chamam. Né? Médico raiz, aquele que deu plantão, acho que em quase todos os hospitais do Rio de Janeiro. Né?
Que são muitos, né? Dei plantão no Cardoso Fonte quando não existia linha amarela, para vocês verem como tem tempo, né? Já começa a entregar a idade assim, tá vendo? É isso, mas assim, mas o shape continua razoável, né? Isso que importa. Então, assim, nessa época me lembro que não existia o Hospital Lourenço Jorge aqui na Barra da Tijuca ainda, né? E eu era acadêmico de trauma ali do Cardoso Fonte, tudo chegava ali de trauma, né? Então, assim, foi uma mega experiência, aprendi muito e falei assim, não, quero ser cirurgião, vou ser cirurgião. Né? Acabei a faculdade, fiz residência em cirurgia, né? Era plantonista de hospital mesmo lá na Baixada Fluminense, né? Aprendi muito com isso. Depois trabalhei como cirurgião do Copador, né? Tive o prazer até de atender o Herbert Viana quando ele teve aquele acidente lá no aéreo, né? Eu era um plantonista cirurgião do dia lá do Copador, né? E aí um belo dia eu falei assim, rapaz, tudo isso é muito legal, eu sou feliz com o que eu faço, etc. Mas eu acho que meu propósito é um pouco maior, né? Meu propósito é assim, eu preciso propagar essa coisa de formar médico, porque eu acho que é disso que o Brasil precisa, né? Então, se a gente fizer uma recapitulação, assim, hoje no Brasil, né, a gente tem muitas faculdades de medicina, de fato, né? De diversos níveis de qualidade, infelizmente, né? Mas muitas boas faculdades de medicina, né? Como a que vocês foram formados, como a que a gente trabalha hoje, né? E assim, se a gente pegar a relação de médico por 1.000 habitantes, na maior parte das cidades menores do Brasil afora, essa relação é uma relação muito baixa, né? Assim, tem relações muito piores que a do Brasil, que já é ruim, de 2,3 médicos por 1.000 habitantes. Né? Tem cidades, por exemplo, lá no interior da Bahia, com 0,9 médicos por 1.000 habitantes. Né? O que mostra que precisa ter mais médico, de fato. Né? É claro que assim, a gente tem que tirar a concentração da capital, né? E que as pessoas da capital têm interesse de ir para os interiores para poder melhorar a qualidade da formação e do atendimento à população nesses lugares. Então, isso é um ponto que eu olhava com muita criticidade, né? E falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Acho que meu propósito é esse, né? Meu propósito, de fato, é entregar bons médicos à sociedade, né? E aí, com 30 anos de idade, eu comecei a trabalhar como gestor de curso de medicina, né? A gente montou lá o curso de medicina lá da Unigran Rio da Barra, né? Me lembro que um curso foi reconhecido assim com o maior sucesso lá pelo Ministério da Educação, lá no ano de 2012. Depois, uma revolução lá no curso de medicina da Unigran Rio de Caxias também, né? E depois eu fui lá para o Nordeste, para a rede FTC, né? Para a gente também fazer uma reestruturação do projeto pedagógico do curso de medicina. E com essa trajetória aí, tive a oportunidade de formar muita gente aí ao longo desses anos, né? E eu acho que, assim, tive sucesso nessa trajetória, né? Porque a quantidade de gente boa que a gente vê por aí é enorme, né? Eu continuo com o meu projeto, eu acho que a gente precisa qualificar mais a formação médica na atualidade. Aí a gente vai até falar sobre isso aqui, sobre tecnologia, né? A tecnologia é um dos meios da gente qualificar os médicos, né? Não é só com tecnologia, né? Se tem tecnologia e não tem cuidado, se não tem a parte humanística, se não tem o relacionamento, de nada funciona também, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior propósito da gente. É o propósito de entregar para a sociedade médicos qualificados, né? Hoje lá na FTC, por exemplo, na medicina da FTC, a gente tem um corpo docente super qualificado, né? A gente tem muita tecnologia embarcada, né? A gente tem um projeto pedagógico bastante inovador, com coisas diferentes dentro do currículo, por exemplo, gestão, empreendedorismo e carreira, né? A parte de humanismo mesmo, a parte de finanças médicas, né? Todas essas coisas que a gente fala assim que é o que o estudante de medicina precisa e quer hoje, né? Tudo mudou muito, né? Lá no passado, eu tive aula com renomes da medicina, né? Que andavam de terno e gravata, de jalecos super brancos, né? E que tem muito valor, né? São figuras que a gente sempre prestigia quando a gente pode, tem grande valor, mas assim, o público mudou, né? E se a gente não muda o currículo, se a gente não muda o modelo como a gente vai lidar com esse público, a gente literalmente
não está fazendo certo, né? Então, é em cima dessas reflexões aqui que eu trago a formação do dia de hoje, né? A gente poder adequar a formação do médico, é claro que tem todo um arcabouço de condições sine qua non lá definidas pelas diretrizes curriculares nacionais de 2014, né? Tem uma série de leis que advogam a causa da educação médica, que a gente precisa respeitar, não tem dúvida, né? Mas eu acho que o que não está escrito nas diretrizes, né, a gente pode construir de uma forma revolucionária, diferente, né? E, por exemplo, estar aqui, nesse espaço, nesse ambiente, para mim já é revolucionário, né? Então, assim, hoje, como eu falei aqui antes da gente começar, a gente, de fato, está pensando, né, dentro dos nossos projetos, de ter um espaço lá de construção de podcasts para produção de conteúdo, né, formal, informal e até para aprender a aprender, né? Isso é super importante porque é o que o público que estuda medicina hoje quer, né? Que está no primeiro semestre da faculdade, né? Com 18, 19 anos de idade. Não adianta mais a gente querer dar aquela aula tradicional de anatomia, porque não é interessante. Aliás, nunca foi, né? Eu acho que agora menos interessante ainda. Mas é por onde a gente quer caminhar. Então, assim, da minha vida é isso, uma vida simples, né? Muito dedicada a uma causa, né? Então, eu deixei de ser cirurgião, né? Assim, pô, foi super divertido a época que eu era cirurgião, foi bem divertido, era bem legal, né? Mas hoje meu propósito é um propósito um pouco diferente, né? Eu acho que eu preciso levar as pessoas a fazer cirurgia, a fazer clínica, a se especializar, né? Tomar o gosto por isso tudo e dentro lá de uma ótica de gestão, de empreendedorismo e de inovação, que eu acho que é a realidade do mundo atual. Boa, e eu queria aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta, na verdade que ela vai ser destrinchada em duas perguntas. Quando você identificou que talvez esse fosse o seu propósito, sua missão de vida, né, de, através da gestão, do ensino, levar a formação de profissionais melhores e assim poderem estar servindo a sociedade, né, de uma forma melhor, e você vai ter, obviamente, a sua passagem por isso, né, assim como foi na minha, como foi na do Lucas Com e certeza. de tantos milhares de outros médicos formados aí que estão em formação. Foi aí que você decidiu ir para a área acadêmica, de fazer uma formação mesmo, de seus 2 mestrados e seu doutorado, inclusive fora do país, para isso te dar uma bagagem, um arcabouço para poder atuar nisso aí? Ou você decidiu fazer mestrado e doutorado por outra motivação na época? E aí a segunda, desmembrando essa pergunta, você acha que o mestrado e o doutorado são um bom caminho para aqueles médicos que querem também atuar numa outra área que não só na assistência? Essa pergunta é difícil, né? Na minha vida, eu digo que foi a vida que me levou a isso, né? Eu sempre fui muito aberto às novidades que a vida me impunha, né? Sempre tive um preceito, precisa ser com qualidade. Tá? Então, daí não dá para fugir, tem que ser com qualidade. Então, se eu vou me especializar, é com qualidade. Se eu vou me tornar médico, é fazer uma faculdade com qualidade. Né? Se eu vou fazer um mestrado, é com qualidade. Se eu vou fazer um doutorado, é com qualidade. Então, foi mais ou menos nesse caminho que eu segui, né? O caminho da qualidade. Mas eu não era engessado de que tinha que ser de uma forma ou de outra. Né? Vai ter que ser desse jeito. Eu agora vou fazer o mestrado aqui na Universidade Estadual Federal e depois eu vou fazer o doutorado aqui. As coisas foram acontecendo, né? E eu bastante aberto à oportunidade do que vinha acontecendo. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu acho que isso é uma coisa que está... Minha mãe é uma pedagoga, né? Hoje, de 75 anos de idade, que é uma figura que eu admiro muito, né? E que trabalha até hoje, né? Então eu acho que esse sangue já rolava aqui na minha veia, né? E aí essa coisa do ensino era fascinante para mim, né? Era fascinante eu poder transmitir o que eu lia, o que eu aprendia, né? Para eu aprender eu precisava ensinar. Eu não conseguia ensinar se não for aprender se não fosse ensinando, né? Para mim era muito chato eu ficar lendo páginas e páginas de um livro ou ficar discursando para a parede. Eu precisava trocar informação com alguém, eu precisava mostrar para alguém que aquilo era aplicável na vida de fato, né? E assim eu fui indo, né? Então fiz a residência,
né? Aí fiz um mestrado por curiosidade, né? Eu fui o primeiro mestre, né, de saúde da família no mestrado profissional no Rio de Janeiro, né? E foi uma experiência muito boa, porque eu precisava aprender aquela coisa ali da atenção básica, que estava ganhando uma força muito grande lá no ano de 2005. Então, eu completei o mestrado em 2006. Comecei a fazer o doutorado na Estadual, né, do Rio de Janeiro. Mas aí eu falei assim, olha, eu quero fazer doutorado, então eu vou fazer doutorado de fato para aprender. Eu quero fazer pesquisa, eu quero entender um pouquinho de clinical trial. E aqui no Brasil eu não me via fazendo isso, né? Então eu falei assim, eu vou para uma fase além, né? Eu vou procurar alguma coisa fora do país, né, que possa me dar a qualificação que eu quero de aprendizado, né? E aí fui morar em Barcelona, fui fazer o doutorado na Universidade de Barcelona, que é um dos doutorados mais qualificados hoje na Espanha, né? Estudei coisas super complexas lá da minha área, né? Mas assim, de novo, é o propósito, né? É o propósito. Então eu fui permitindo que essas coisas acontecessem. E assim, eu acho que quando você permite que aconteça, é legal, mas sempre existe um medo, né? Sempre existe um medo. Então, assim, eu quando eu fui fazer doutorado, né? Eu saí do Brasil em 2007, eu já era um médico muito bem estabelecido no Brasil. Então, eu já tinha consultório, eu já tinha feito residência, eu já tinha um mestrado, eu já era professor universitário, né? Então, eu já tinha um bom salário. Então, o que acontece com isso? Eu me desliguei disso tudo para ir para um propósito de fazer um doutorado, lá ganhar uma bolsa de doutorado de 1.200 euros na época, né? Morar num país que não era o meu, que eu não sabia falar língua, porque eu aprendi a falar espanhol 6 meses antes de ir, né? Claro, lá tive... não foi nada fácil, foi super difícil, adaptação, né? Apesar de Barcelona ser uma cidade incrível, né? Que eu me apaixonei também e hoje eu volto a Barcelona com muita frequência. Mas assim, nada disso foi simples, né? Se a gente diz assim, é muito simples, vai lá e faz, se inscreve lá, qualifica um projeto, nada é simples, né? Tudo é bastante complicado, né? Mas quando você está movido por uma causa e que você de fato quer fazer aquilo porque você quer encontrar qualidade, você quer ir para um novo degrau, que é o degrau de aplicar aquilo ali para a sua vida, vale super a pena, né? Então comigo foi acontecendo. Eu não planejei muito. Eu vou fazer o meu mestrado, depois eu vou fazer, né, um outro mestrado em Barcelona, depois eu vou fazer um doutorado. As coisas foram acontecendo. Eu fui me entregando. Eu sabia que eu gostava muito da vida acadêmica, né? Isso era um propósito. Eu era professor. Eu saí da faculdade dando aula, né? Assim, eu também tive mestres que me esperaram, né? Então, isso é muito legal, você olhar pessoas assim que, pô, eu quero ser essa pessoa esse dia, né? Eu quero chegar lá onde essa pessoa chegou. A gente está sempre se espelhando em alguém, né? Em boas pessoas, obviamente. Então, também tive minhas inspirações, né? E eu olhava aquelas inspirações e falava assim, isso aqui que eu quero ser, né? É onde eu vou chegar. E assim... E esse foi o meu caminho, foi a minha história, que não é necessariamente a história de outros, né? Agora, a formação acadêmica, eu acho que é muito legal, né? Porque eu acho que ser professor universitário para o médico, geralmente é uma coisa que ele não aprende ser professor universitário, né? Ele aprende a ser médico, né? Então é muito comum a gente ver lá na emergência do hospital um cirurgião que opera muito bem, né, que sabe muito de cirurgia e ele não foi treinado para ser instrutor, didática, né? preceptor. A capacidade de passar. Né? Zero. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas ele vai se esforçando para fazer aquilo. Então, todo médico vai se esforçando para fazer aquilo porque ele tem alguma coisa para passar para o outro, né? Os casos que ele aprendeu, as coisas difíceis que ele passou. Então, isso já é uma história para ser contada, né? Então, assim... E todo médico acaba que ele estuda muito, né? Ele faz uma formação muito intensa. Ele acaba se tornando uma pessoa que fala bem. Ele acaba se tornando uma pessoa que tem muito conhecimento, né? E ele consegue passar isso para os outros. Então, ele acaba virando um professor, né? Porque a vida faz ele virar um professor. Né? Porque ele tem sempre do lado dele acadêmicos, residentes e pessoas em fase de formação. Então, ele acaba se vendo na necessidade de virar um professor, né? A vida acadêmica, ela torna isso tradicional. Ela te ensina o caminho, né? Claro que
todo caminho tem entradas e saídas, né? Mas assim, ela vai te ensinar um arcabouço de coisas que você precisa aprender para você se tornar um bom professor. Então é interessante, sempre interessante, conhecimento, aprendizado, dedicação ao estudo, isso sempre é muito interessante, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que se permitir ir para onde a vida está levando a gente, desde que ela leve para um caminho que tenha muito propósito, que a gente de fato vá fazer diferente, né? E eu acho que assim, para mim, esse sempre foi o meu mote de vida, fazer diferente, né? Ir atrás de um propósito que de verdade tivesse sentido, né? E me encontrei fazendo isso, né? Então assim, aconselho todos que queiram fazer a vida acadêmica, que queiram fazer um mestrado, doutorado, sempre se aprende, né? Não é fácil, né? A maioria desiste no meio, a verdade é essa, né? Assim como muitos desistem da faculdade de medicina, né? Assim como muitas pessoas desistem de coisas difíceis, né? Mas assim, a perseverança e a vontade de dar certo, eu acho que é o que mais importa. E sabe o que eu acho legal, André, que você estava comentando nessa questão do ensino, e eu penso exatamente da mesma forma, inclusive, canso de dizer, né? Que você foi um dos grandes inspiradores, até, primeiro, como médico assistencialista mesmo, que está ali na assistência, né, cuidando de doente e tal, e na parte de ensino também, porque eu me deparei... Olha só que interessante essa reflexão que eu fiz, e eu acho que algumas pessoas se identificam, talvez foi até seu caso também. Eu gostava tanto da assistência, de fazer o ofício ali, né, de operar os pacientes, de cuidar dos pacientes, de pós-operatório, de pré-operatório, de poder ajudar as pessoas de fato, mas eu era muito limitado no número de horas que a gente tem no dia, né? Então, assim, eu não consigo, por mais que você esteja aí 24 horas num plantão, não dá para passar disso no dia, né? O dia só tem 24 horas para todo mundo. E chega num momento que, por mais que você trabalhe, se dedique, queira ajudar o máximo de pessoas possíveis, você está limitado àquela carga horária, né? Aquele horário, né? E aí chegou num momento de vida que eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu ganho escala? Como é que eu consigo fazer isso exponencialmente, não só limitado às horas que eu tenho de dia ou a energia que eu tenho aqui para investir nisso e tal. E eu comecei a ver através do ensino, era uma forma de você, indiretamente, estar ganhando escala naquela sua atividade, né? Então, tudo que eu aprendia tinha aquele benefício de você passar adiante, porque isso ajuda o teu cérebro mesmo a guardar aquela informação e aplicar, né? Então, tem estudos aí, a neurociência fala, né, de que se você lê uma informação, provavelmente você vai esquecer ela, né? Se você ler e escrever ela, anotar e depois ir reler aquilo, alguma informação que você ouça, você começa a guardar mais. Agora, se você faz isso tudo e ensina para alguém, aí você está ativando as vias para você realmente compreender aquilo e guardar, porque o teu cérebro ele vai escolhendo que tipo de informação, né? Então, além desse benefício que você ganha ao ensinar para outra pessoa aquilo que você aprendeu, também eu comecei a ver que era uma forma de ganhar escala. E eu achava muito legal quando alguém me ligava, um interno meu, um residente, um aluno, qualquer, e falava assim, pô, Sami, aquilo que você falou comigo semana passada, hoje teve um paciente aqui, usei isso, pô, resolvi o caso dele. Eu falei, cara, que legal. Eu não pude estar lá no plantão onde aquele meu aluno estava, né? Mas através do que eu pude passar, é como se eu estivesse indiretamente atuando ali também. E aí você multiplica isso por 100, por 1000, por 10 mil alunos como você tem, então é como se você tivesse ali onipresente em vários lugares ao mesmo tempo e podendo contribuir um pouquinho nessa execução da assistência médica mesmo, né? Então, isso para mim foi algo que me motivou demais, assim, em estar engajado nessa parte de ensino, apesar de não tradicionalmente, assim, como você montou esse legado até, mas é algo que sempre me motivou, porque eu vejo isso, é uma forma de você ganhar escala em algo que você sai um pouco daquela limitação de estar ali só presencialmente e através dos tentáculos, vamos dizer assim, né? Que você consegue plantar em várias direções, tá colhendo esses frutos aí de forma indefinida, né? Então, eu não sei se é assim como você vê também, né? Mas eu me lembro desde a época de faculdade que eu sempre me inspirei muito em pessoas assim e que tivessem isso como missão de verdade. E não estão ali simplesmente para cumprir uma carga horária, para ganhar um salário no final do mês, né? E são pessoas que realmente fazem a diferença e marcam muito a vida
de nós médicos, né, durante a formação, e acaba repercutindo na qualidade da assistência mesmo na população que acaba colhendo esses frutos. Então, acho que isso é muito legal, essa reflexão, né, porque muita gente acaba desestimulada em seguir uma área acadêmica, a parte de ensino, e eu vejo isso como talvez um dos pilares primordiais na esfera medicina, né, na esfera de saúde. E eu acho que tem muito isso também. A medicina ela é muito de ofício, né? O livro está aí para todo mundo ler, no mundo inteiro. Mas ele só não basta. Você não consegue aprender medicina só no livro, né? O livro te dá a base e você aprende muito vendo aquela arte que é passada, né? Do preceptor para o preceptorado. Então, é uma ciência aí milenar que acaba evoluindo, mas que você depende muito, né, dessa figura do preceptor ali, porque sem eles é muito difícil, né, da gente conhecer a medicina. Então, é mais essa ideia aí que você estava falando, eu vim aqui pensando, né? Mas aí, agora, pulando um pouco esse assunto, eu queria puxar... Você quer fazer alguma pergunta aí antes? Eu só ia fazer um adendo que eu acho que assim, a gente vê muito na medicina essa questão do preceptor, é como se a gente fosse uma colcha de retalho, né? Eu acredito muito nessa teoria, que você vai pegando aqui um pouquinho de um pouquinho do outro e vai montando o teu caráter profissional, até mesmo quando você dá uma má notícia para um familiar, você conversa com o paciente te deposita, te ensina, né? Então, acho que o médico ele é muito assim, uma colcha de retalho, né? Você vai aprendendo de diversas formas. Uhum. E eu vejo muito isso assim, por exemplo, no caso da cirurgia, que todo cirurgião tem o seu bizu, né? O seu, não entra aqui, incisa aqui, não disseca assim, disseca aqui, o próprio procedimento. Então, acho que essa passagem, né? Se você pegar aí a espécie humana, uma das principais formas de transmissão de conteúdo foi a arte falada, né? Então, eu acho que isso é sensacional. Boa. Rapaz, vocês falaram uma coisa muito interessante aí. O dia tem 24 horas, né? E não tem mais do que 24 horas. Então, eu sempre fui um cara que sofri muito de fazer plantão. Eu sofria muito, né? Porque eu não produzo bem à noite. Eu sou um cara do dia, literalmente do dia. Eu não produzo bem à noite. Então, por exemplo, fiz muitos anos de plantão na minha vida e meu dia seguinte era horrível. Né? Eu era um farrapo, eu não conseguia produzir, eu não conseguia raciocinar, né? Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, isso não está me fazendo bem porque eu estou deixando de pensar no dia seguinte. Então eu vou preferir dormir à noite e no dia seguinte produzir. E aí vem aquilo que você falou da escala, né? A gente ia falar de tecnologia na medicina, né? Isso aqui para mim é tecnologia na medicina, né? Por que é tecnologia? A gente tem um espaço, né? Cara, um estúdio super legal, mas que aqui a gente consegue falar com quantas pessoas a gente queira. Verdade. Né? E a gente não precisa de um Da Vinci, de um super robô de cirurgia robótica, né? É muito mais econômico que isso, né? Mas a gente consegue atingir tantas pessoas quanto a gente atingiu se a gente estivesse falando em cirurgia robótica, né? Então, assim, a escala do conhecimento é enorme, é infinita, né? E se a gente fala aí que cada dia a gente tem mais estudantes de medicina no Brasil, cada dia a gente tem mais médicos no Brasil, né? A gente tem um poder de persuasão muito grande com esse tipo de tecnologia aqui, que para mim é super legal, né? A gente bateu um papo aqui informal, num ambiente super agradável, né? Sem amarras de roupas, de dizeres, né? A gente pode falar aqui o que a gente quiser, né? Desde que a gente respeite um outro, né? Isso é a vida, é a tradução da vida, né? Então, assim, rapaz, isso para mim é inovação pura, né? Isso é escala, isso é produzir algo para alguém, isso é convencer alguém, né? Então, assim, você falou de neurociência. Eu acho que isso é o que eu tenho mais lido ultimamente, porque chegou um momento que o que é mais difícil para mim é entender o outro. É verdade. Né? Porque, assim, cada dia as pessoas estão mais complexas de serem entendidas, né? É o paciente, é o nosso colega de trabalho, é o nosso chefe, as pessoas estão muito difíceis de serem entendidas, né? Mas todos muito respaldados em conhecimento, em discurso, né? Então a gente precisa estar muito estudado do ponto de vista de mente para a gente argumentar com essas pessoas, né?
para a gente poder, de fato, conseguir fazer diferente. Então, assim, tem um tema aqui muito relevante, que é assim, a quantidade de pacientes com transtornos mentais estudantes de medicina nos dias de hoje. Né? Isso é avassalador. Né? Não só estudantes de medicina, no mundo. Depois de tudo isso que a gente viveu, pandemia da Covid, né? E outros problemas que a gente vem vivendo, o mundo está dessa forma. Né? E nós não produzimos uma educação médica para esse mundo. É verdade. Isso não está escrito nas diretrizes. Né? Ninguém sabe qual é a forma ideal de se fazer isso. Vamos criar um núcleo de apoio psicopedagógico ao aluno. Todas as faculdades têm um núcleo de apoio psicopedagógico ao aluno. Né? Isso é obrigado. Mas, assim, de que forma que você está trabalhando? Mais do que isso, quais são os dados reais disso tudo? Né? Então, assim, depositar em cima do aluno uma série de conteúdos que hoje eu me questiono muito da necessidade desses conteúdos, né? De encontro a mentes hoje muito mais questionadoras e muito menos suscetíveis a grandes impactos, que é o que está acontecendo com a mente de quem está estudando no dia de hoje, né? Quando entra na faculdade. É um ponto que a gente vai precisar se debruçar sobre ele. Né? Não adianta a gente dizer assim, não, eu vou continuar sendo conteudista, eu vou continuar sendo aquele professor, né, carrasco que faz a prova mais difícil, né, que cobra a profundeza do conhecimento, né, porque eu estou formando médicos, né, e eu tenho muita responsabilidade sobre isso. Sim, tem muita responsabilidade, mas será que dessa forma? Então, assim, não adianta a gente querer fazer mais do que a gente pode fazer, né? Fato é que o dia tem 24 horas, fato é que a gente tem que se especializar em comunicar, e fato é que a medicina está caminhando para grandes tribos, né? Grandes tribos de conhecimento. É o que está se vendo hoje aí. A gente tem pessoas com uma enormidade de seguidores em redes sociais, né? Canais de YouTube com muitas pessoas dentro daqueles canais, né? Então, assim, esse é o caminho de transmitir a medicina para mim. Né? É claro que assim, precisamos dar conta da educação formal? Precisamos. Né? Não é dizer, vamos desviar de tudo que é educação formal? Não. Vamos dar conta da educação formal, que não é complexo, porque as diretrizes falam que é um médico generalista. Né? Não é tão complexo formar um médico dentro das diretrizes. Né? Agora, o complexo é o daí para frente. Né? E os gostos estão mudando. Então, me lembro que quando me formei lá há 25 anos atrás, 80% dos alunos da minha turma queriam fazer uma residência médica, queriam ser especialistas. Hoje não. Hoje os dados apontam aí metade só. Né? Então, tudo mudou. E essa outra metade? Qual vai ser a formação de qualidade pós-universidade que a gente vai dar para esse pessoal? Né? Porque eles escolheram não fazer residência médica, o mercado não vai entregar nada para eles se especializarem de alguma forma? Vai. Né? Claro que vai entregar. Né? Agora, a comunicação é tudo. Né? A comunicação é a maior escala sempre. Né? E para a medicina isso já é realidade. Então, assim, e olha que a gente estuda muito inovação em tecnologia em medicina. Então, assim, hoje a gente tem na universidade laboratório de simulação realística com robôs de última geração. Né? A gente já criou modelos pedagógicos para essas simulações realísticas. Né? A gente consegue hoje ensinar urgência e emergência de uma forma que no passado não se ensinava. Então, hoje não é mais aceito você ir lá para dentro de uma emergência do hospital e ficar lá aprendendo no paciente. Né? Você aprende em modelos outros, né? Até você ir ao paciente para poder praticar no paciente com menor chance de erro. Né? Então, tudo isso mudou muito. Né? E graças a Deus que mudou. Né? Então, a gente tem toda essa tecnologia lá. Mas, assim, para mim, o que é mais importante? A escala da tecnologia. Né? E a escala da tecnologia está muito mais aqui do que no robô, que a gente vai lá e que também vai ter uma quantidade de vezes que o aluno vai no robô fazer aquele procedimento, aquela prática. Agora aqui, no falar, né? E eu ouvia muito isso dos meus grandes mestres, né? Quanto mais você lê, mais você aprende. Né? De fato, quanto mais você lê, mais você aprende. Só que hoje a leitura está onde? Está aqui, é no podcast que você ouve no dia a dia. Né? Quem é que não corre hoje ouvindo um podcast? Quem é que não vai à academia ouvindo um podcast? Quem é que não está no carro, no trânsito, ouvindo um podcast? Ou, né, ouvindo um audiobook? Né? Então, isso é tecnologia. E graças a Deus que ela veio para ajudar a gente. Né? E tecnologia não significa dinheiro.
Essa é uma outra coisa que a gente precisa modificar, né? Porque tecnologia não é ter o robô de última geração, né? Tecnologia pode ser isso aqui, ó. Um bate-papo em que algumas pessoas vão ouvir e vão se apropriar daquele assunto e vão aprender algo e vão fazer diferente para os outros, né? Então, assim, a maior escala de você ser significante no mundo é através da conversa e do discurso, né? Não tem dúvida que é assim. Então, assim, você como uma das maiores referências de ensino médico do país, né? Atuante aí como diretor de faculdade de medicina, como CEO de um grande grupo que investe em cursos de medicina, você acha que essa é uma das maiores inovações que o modelo tradicional precisa abraçar para de repente, atender essas demandas novas que são inesperadas, né? Como você falou, esse perfil é totalmente novo. Você acha que esse ganho de escala, a forma como a gente se comunica, é algo que está sendo repensado no modelo tradicional? Como que é assim no dia a dia, na faculdade mesmo? Assim, qual é a visão de vocês para os próximos anos em relação à forma de como o ensino é feito, como que a informação é passada para o aluno? Infelizmente as coisas caminham mais lentas do que a gente gostaria que caminhassem, né? Então, se você olhar, por exemplo, hoje na educação médica, o Ministério da Educação ele não autoriza ainda nada para carga horária obrigatória, né, no modelo assistido por tecnologia à distância. Né? Então, 100% tem que ser à distância. Né? Mas, certamente, isso no futuro vai mudar. Né? Então, hoje a gente já usa muito o conhecimento assistido por tecnologia para conteúdo extracurricular, né? Para hora, né, fora da carga horária obrigatória do curso, né? E isso vem crescendo muito, né? Os grandes grupos vêm produzindo conteúdo, vêm se associando a grandes produtores de conteúdo, vêm adquirindo produtores de conteúdo, né? Então, os M&As aí dos últimos anos com tecnologia ali embarcada em startups. Então, isso tudo está acontecendo, né? Fato, né? Eu acho que vai acelerar nos próximos anos, sem sombra de dúvida. Né? Acho que 2023, 2024, a educação médica ela vai passar por uma grande transformação nesse sentido. Né? Ela já passou nos últimos 2 anos. Eu acho que a pandemia atrasou essa aceleração, mas, por outro lado, ela ensinou um pouco mais a gente a trabalhar no ambiente virtual. Né? Então, a gente teve que fazer isso. Por exemplo, eu tive que, em 15 dias, levar um curso de medicina inteiro, né, com 2.000 alunos, para o ambiente virtual do aprendizado, porque ninguém podia estar na faculdade, ninguém podia estar no hospital. Né? Então, a gente fez isso, aprendeu, errou e acertou e modificou, aprendeu. E ficou um grande ensinamento disso tudo. Né? Não dá para fechar os olhos. Hoje, os professores eles gostariam de algo assistido por tecnologia, em ambiente universitário. Muitos alunos gostariam. Né? E olha que eu não estou falando de habilidade, né? Habilidade não se discute, né? Eu ir lá e aprender a fazer uma sutura, eu tenho que ser no manequim, tem que ser... Não se discute isso, né? Mas, assim, a transmissão de itens do conhecimento, né, por virtualização, isso, sem dúvida, é relevante. Né? É relevante. Sobretudo se a gente constrói conteúdo de qualidade e inovador. Né? A gente fala assim, poxa, eu sempre gostei muito de aprender em mind map. Né? Ter uma visão do todo, para mim, era muito interessante no final dos meus estudos. Né? Então, hoje você consegue fazer mind maps lindos aí, e isso está fazendo parte da metodologia de ensino de muitos professores dentro da universidade. Né? Então, eles têm utilizado isso. Então, a gente fala de metodologias ativas do aprendizado há 15 anos. Né? E sala de aula invertida, né? E design thinking, em PBL, em TBL. Então, a gente está falando de todas essas coisas já há 15 anos ou mais, né? E vem aplicando isso na medicina. Né? Mas tudo isso vai ganhar um corpo muito grande agora, né, com esse novo momento em que as pessoas desejam um ambiente extra-universitário para continuar aprendendo dentro de casa, para poder assistir o conteúdo na hora que ela quiser, né, para poder ser flexível. Né? A gente fala tanto de flexibilidade curricular,
né? Flexibilidade curricular na faculdade é o que é hora complementar, né? Disciplina optativa, né? Então a gente já diz que o menino pode estar fora da faculdade fazendo alguma coisa e aprendendo com aquela alguma coisa. Então por que não na casa dele? Né? Quanto conteúdo relevante tem aí espalhado pelo YouTube, né? Em redes sociais. É claro que a curadoria disso tudo não é simples, né? Não é simples, mas não dá para a gente ficar sentado ali na cadeira achando que a gente vai fechar os olhos para isso e que isso não vai ser o futuro, porque já é o presente, entende? Então, por que brigar com isso? Por que não se apropriar disso para, de fato, fazer disso um aprender significativo? Né? Então, eu sou muito favorável, né? Com toda a crítica que se tem aos múltiplos conteúdos produzidos, né? Mas, assim, gente boa, bem formada e mal formada vai ter em todas as profissões e em todos os momentos na vida de todo mundo, né? A gente precisa ter também uma criticidade para poder analisar aquilo que a gente está ouvindo e se aquilo tem relevância ou não. Você acha que a medicina ela vai caminhar o ensino dela para alguma coisa no metaverso? Essa ideia, assim, para quem não sabe o que é o metaverso, eu falando aqui como leigo, tentar resumir. Traduzir isso aí, né? Essa coisa tão complexa, né? Na verdade, não é uma não é uma ideia nova. Isso já existe há muito tempo, né? A gente só ficava preso a alguns gargalos tecnológicos que talvez duas grandes tecnologias agora, que a primeira é o 5G, né? A velocidade de internet, de carregamento de dados que a gente vai ter agora com o 5G de fato, ela abre novos caminhos para você ter uma interação virtual muito maior, né? Em termos de número de dados transacionados. E a segunda, acho que é a blockchain, né? É de você ter essa validação num livro caixa descentralizado, onde todos os computadores, através da rede, conseguem validar aquele tipo de transação, então dá muito mais segurança e abre muito mais caminho para você trazer interações do mundo real para um mundo virtual, né? Então, acho que essas duas tecnologias que estão possibilitando a construção do metaverso, de fato, né? Agora, o que vai ser o metaverso? Qual empresa que vai levar? Como é que vai ser? Vai ser lá? Será que vai ser lá o do Mark Zuckerberg, lá do Facebook, né? Onde as pessoas vão lá jogar e ter as interações. Mas eu acho que é um caminho que a gente está andando para a questão do metaverso. Você acha que na medicina, no ensino, ele vai poder surfar um pouco essa onda? A gente vai ter alguma coisa dentro do metaverso e se beneficiar com isso? Eu acho que vai, né? Não só a medicina, como todas as profissões, né? Então, assim, é bem legal. Por que não ter um avatar dentro de uma universidade fictícia em que eu pudesse entrar ali e aprender tudo o que eu mais queria na vida, né? É claro que, assim, existe uma dificuldade, como eu disse, da curadoria do que está ali dentro, né? E da qualidade do conteúdo que está ali dentro. Então, assim, a educação médica formal, ela vai existir, ela é fundamental, ela tem que ser regulada, ela tem que ser muito avaliada, né? O Ministério da Educação avalia as faculdades de medicina, tem que continuar fazendo, né? Não pode existir faculdade de medicina desqualificada, né? Então, essa curadoria ela não vai deixar de existir nunca, né? Mas, como eu falei, a significância do aprendizado no ambiente desse é super válida. Até porque a gente já está caminhando nessa direção. Sem dúvida. Né? Você estava comentando mais cedo, no ambiente de ensino, laboratórios de realidade virtual, realidade aumentada, né? Já tem esse tipo de... O que você tem lá na faculdade aí que você podia, assim, tipo... A gente hoje tem tecnologia, assim, né? A gente tem vários robôs, né? Que simulam cases complexos, né? Que vivem, morrem e que a gente consegue montar o caso que a gente queira em cima daquele robô, né? E a gente hoje já tem robô, né, que, por exemplo, a gente consegue navegar dentro do robô, né? Por exemplo, a gente tem um modelo robótico de uma grávida, né, que a gente consegue navegar na grávida e visualizar todos os mecanismos do parto e um parto sem complicações, com complicações, né? E o mesmo serve para cirurgia endovascular, né? Para ecoendoscopia. Então, toda essa tecnologia já está aí,
Né? Então, pegar isso, colocar um óculos de realidade virtual aumentada e navegar por dentro de todos esses ambientes, já está aí, já é a realidade. Né? O que não se fez ainda é construir esse grande ambiente em que você possa escolher em que espaço desse ambiente você vai querer estar. Né? Então, assim, eu estou viajando aqui. Né? Se a gente construir uma grande universidade virtual informal do conhecimento, né? Em que eu consiga entrar lá, olha, agora aqui eu vou querer entrar aqui e ver um médico operando. Hoje eu quero ser cardiologista, amanhã eu quero ser cirurgião. Né? Rapaz, eu acho que tudo isso é muito viável, né? Claro que não vai ser para amanhã, né? Mas tudo isso é muito viável. E assim, eu estou procurando entender isso tudo, né? Hoje o que eu tenho mais estudado é isso e a mente humana, né? São as duas coisas que eu tenho estudado mais. E assim, tem uma série hoje de... Você vai lá no Vale do Silício, tem muitas empresas produzindo muita coisa de tecnologia, né? E a área da saúde, ela é uma das principais investidas. Né? Eu acho interessante também que, assim, desculpa te cortar, André, que vai de encontro àquilo que você estava falando, era aquele professor mais turrão, mais Caxias, de ter aquela forma de avaliação. E eu acredito que todo mundo vê, né, que você não, às vezes tem uns colegas que não se dão tão bem, mas no ambulatório, no ambiente hospitalar, cara, o cara é super safo, o cara se dá super bem com o paciente e tal. Então acho que aqueles diversos tipos de inteligência, né, o cara procurar ali o que ele consegue absorver melhor, né, de uma maneira talvez mais informal. E a gente precisa respeitar isso, né, também, né? A gente precisa respeitar, porque assim, o melhor médico não é aquele que tira mal nota, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, o melhor médico não é aquele que passou em primeiro lugar na USP. Isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Eu acho que existem múltiplas inteligências, né? E existe a pessoa mais apropriada para o lugar mais apropriado. Né? Então, é isso que é a dificuldade da educação. A gente entender que... eu lembro que passei por algumas situações na vida, né? Assim, de me levarem a alunos e me falarem assim, olha, esse aluno aqui não tem jeito. Né? Eu vivi isso algumas vezes na minha vida. Né? E assim, aliás, isso me dava muito incentivo de fazer diferente. Né? Quando eu ouvia aquilo ali, para mim era quase que... Um desafio pessoal. Era quase que era um desafio pessoal. Rapaz, vai ter que dar certo. Né? E aí a gente fazia um trabalho de mentoria, né? Isso eu estou falando de... sei lá, de 15, 20 anos atrás, e essa palavra mentoria, ela está super na moda hoje, né? Então, eu acho que há 15, 20 anos atrás, eu já fazia mentoria de pessoas que pareciam que não queriam nada com a Hora do Brasil, entendeu? E, assim, isso super deu certo. Eu, assim, obviamente eu não posso citar nomes aqui, porque seria antiético, mas, assim, eu conheço hoje médicos brilhantes que foram essas pessoas com muitas falhas no passado, né? E o que aconteceu? Né? Viraram médicos brilhantes, sabe? Então, assim, esse modelo muito engessado, né? E eu acho que aí está o propósito que eu falei lá no início, né? Porque o propósito é esse. Né? É muito simples eu pegar um cara exponencial, um cara alto nível e tornar ele um bom médico, né? Porque isso é facílimo, não precisa nem do professor. Né? Ele já nasceu e ele iria se tornar um bom médico apesar do professor que ele vai ter. Né? Agora, aquele que precisa ser convencido de estudar, convencido de fazer mais, convencido de ir para a prática, esse é o desafio, né, do professor bom. Né? Fazer o aluno se interessar, fazer o aluno não dormir em sala de aula. Né? E para que a sala de aula? Né? Sabe? Então, isso tudo a gente tem se questionado muito. Então, assim, vamos lá, vamos pegar. Você vai a grandes empresas, as pessoas tinham horário para entrar e horário para sair. Né? Independente do que produziam ali dentro. Então, hoje não. Hoje as pessoas têm sido medidas pelo que produzem. Né? Então, assim, no final do dia eu sempre me pergunto assim, quantas pessoas você produziu para um mundo melhor? Né? Tenho me perguntado muito isso. Né? E eu acho que assim, meu saldo no final das contas é deitar a minha cabeça no travesseiro e achar que eu fiz direito. Né? Então, esse é o grande propósito. Se cada um pensar dessa forma, eu acho que a gente vai longe. E não precisa ser para educação médica, pode ser para engenharia, pode ser para o direito, pode ser para qualquer área. Né? E até para educação básica. Vamos lá na educação básica. Né? A gente precisa começar na educação básica mesmo. Né? A formação do indivíduo, ela começa ali. É verdade. Né? Aquele chip ali que você está colocando ali dentro com 3, 4 anos de idade, é o chip que vai produzir frutos no futuro. Perfeito. Né? Então, a gente precisa
gastar um pouquinho da nossa inteligência, do nosso tempo olhando para essas pessoas, entendeu? Sabe o que eu acho? Acho que talvez a gente esteja passando exatamente por esse momento de disrupção na educação como um todo, né? Você estava falando aqui, uma sala de aula tradicional, que você tem lá um quadro na frente, o professor fica em pé na frente de 50 alunos, sentado naquelas cadeirinhas, uma de frente para a outra ali, em fila, né? Onde ele vai lá e dá aula e todo mundo fica ouvindo e anota exatamente as mesmas coisas. 120 slides na aula. Assim, anota o que ele está dizendo, como deve ser feito, né? Você não tem nenhum tipo de estímulo ao senso crítico, ao senso empírico, né? Olha, vamos achar formas melhores de fazer. Não, é assim, ó. É assim que a gente faz, então aprenda dessa forma, siga. É claro que na medicina tem muita coisa que você tem que seguir, diretriz e tal, né? Mas eu digo até no ensino tradicional. E aí eu lembrei de uma passagem aqui, num livro que eu já até citei aqui no podcast, que se chama Gestão do Amanhã, que um dos autores é o José Salib Neto, que ele fez um paralelo com a década de 40, onde as radionovelas elas eram muito famosas, né? As famílias se sentavam ali à noite, não tinha televisão, se sentavam ali ao lado da rádio para ouvir as radionovelas, né? E essas radionovelas eram um autor lá no estúdio, ele lia o texto e as pessoas ouviam aquilo e imaginavam. E na década de 60, quando veio o advento da televisão, que você agora podia assistir e não só ouvir, as pessoas não tinham entendido logo no início como usar aquela tecnologia a favor, né? Então, o que eles faziam? Eles filmavam no estúdio, como se a gente estivesse aqui, com o microfone, e o ator lá com um pedaço de papel lendo a radionovela, a audionovela, né? E eles podiam assistir o ator lá no estúdio. E demorou um tempo até virar a chave de falar assim, opa, peraí, agora a gente tem mais recurso na mão. A tecnologia agora possibilita, de repente, ao invés dele ler a folha de papel, ele pode atuar de outra forma, né? Interpretar a cena, a gente pode usar o cenário e tal. Então, a minha provocação é isso. Será que na educação a gente já tem muito da tecnologia na mão e não está sabendo ainda reproduzir como um todo? Talvez a gente esteja passando por esse momento de virada de chave, né? Em que a gente vai usar, por exemplo, o ambiente digital e não só filmar um professor dando aula ali e mostrando um slide, que a gente já tem isso há 100 anos, né? Desde, do ensino tradicional preparado para a Revolução Industrial numa sala de aula, né? Então, o que você acha? Você já vê isso como uma realidade? Você acha que esse paralelo ele faz sentido nesse momento? Total, né? Eu vou até te responder dando um exemplo, né? Por exemplo, lá na universidade, a gente definiu que a educação, né, dos primeiros anos do curso de medicina, ela deve ser simulada realisticamente com pessoas que interpretam cenas, né, de diversas formas. Então, o que a gente fez? A gente contratou um grupo de atores de teatro, né, e que eles simulam pacientes de todas as esferas, né? A coisa é tão realística que a gente teve uma situação de um paciente de um ator que interpretava um morador de rua, por exemplo, né? E os seguranças da faculdade vieram para entender o que era, porque se um morador de rua tinha entrado na faculdade, então é uma coisa muito realística, né? Então a gente faz isso com todas as situações mais complexas, notícia difícil e gravidez na adolescência, né, e todas as questões étnico-raciais e de meio ambiente que se tem na atualidade, né, isso é muito legal, porque não é complexo, não é caro, né, a gente não está falando de nenhuma hard technology, a gente está falando de uma coisa super simples, né, que é um artista de teatro, né, representar uma cena que ele é a melhor pessoa para representar, né? E o estudante de medicina viver aquilo ali, como se ele estivesse dentro do ambiente do hospital. Para que eu preciso expor o estudante de ir ao hospital para fazer isso? Então, assim, a tecnologia ela já está aí, né? E não quer dizer dinheiro, não quer dizer óculos de realidade virtual aumentada, não quer dizer 5G, né? Não quer dizer inúmeros investimentos no metaverso, né? Ela está aí.
A gente só precisa adequar ela para o nosso propósito, né? Esse foi um exemplo muito simples, mas eu citaria 10 outros aqui, né? Então, assim, a gente só precisa utilizar a nossa cabeça sendo criativo, né? E a busca de um propósito muito claro, né? É o que a gente precisa fazer e mais nada. Fantástico. É isso aí. Eu acho que isso também de você deixar o estudante ele participar de uma simulação, você não expõe ele ao erro, né? Por mais que o erro seja inerente na nossa profissão, mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade numa comunicação de uma notícia e tudo mais, acaba tendo uma aversão para aquele tema, para aquele protocolo. Isso prejudica, né, como profissional. E você dando um ambiente mais confortável, um ambiente mais assim, controlado, né, você acho que favorece o crescimento. E eu vou além, ô Lucas. Eu acho até, sendo um pouco antagônico ao que você falou, eu acho que é muito importante o erro. O erro ele faz parte do aprendizado. Mas você possibilitar essa experiência num ambiente controlado, sem expor um paciente real, né, através de uma simulação, você absorve aquele aprendizado através do erro, porque quem não erra talvez não consegue aprender só lendo, né? O cara tem que vivenciar aquilo, ver dar errado e ver como conserta, principalmente na medicina. Então, você ter essa etapa antes de expor ele, para ele adquirir aquele tipo de aprendizado, eu acho que é muito válido. E aí, é isso que você falou, né? Você não coloca ele numa experiência muito traumática, por exemplo, em que ele está errando e está colocando a vida ou a saúde de um paciente real em risco, uma experiência. Né? Então, o Taleb até ele fala isso, né? Fala assim, você não pode testar a tua antifragilidade às custas dos outros, né? Você precisa ali dar o teu jeito, né? Exato, é verdade. Isso a gente transcende para a literatura, né? Hoje, a literatura da parte de gestão de grandes empresas, de grandes negócios, ela diz que os lugares muito desenvolvidos permitem 50% de erro ao longo da sua semana de trabalho, né? Isso é muita coisa. Né? A segunda pergunta é, que nível de erro? Né? Então, assim, não pode ter um nível de erro em que você exponha uma pessoa a uma situação de morte, por exemplo. Isso é inaceitável eticamente. Sim. Né? Mas a gente tem que trabalhar assim, o erro faz parte do aprendizado, no ambiente controlado é mais fácil, né? Você gravar uma cena, fazer um debriefing e reanalisar tudo que foi feito com detalhes, isso é produtivo para o aluno aprender. Né? Eu acho que é disruptivo, né? Não é chato. Não é aquela sala de aula com um atrás do outro igual um gafanhoto. Né? Então, assim, é mega legal, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu costumo usar um termo muito interessante, né, para os alunos lá. Rapaz, você tem aqui uma Disneylândia. Né? Eu, quando aprendi medicina, entrei na faculdade há 30 anos, né, eu não tinha absolutamente nada disso. Né? E não quero falar aqui como o senhor das informações, né? E nem como aquele papai de eu não aproveitei, você aproveite agora. Eu acho que não é por aí, nem uma coisa nem outra. Mas assim, precisa se entender que de fato é um parque de diversão. Né? Hoje aprender medicina está muito mais fácil, está muito mais divertido, está muito mais acessível. Né? Você consegue estudar dentro do seu tempo. De uma certa forma, você consegue se conhecer melhor e saber qual é a parte do dia que você produz mais. Como eu falei, eu não produzo à noite. Né? Então eu preciso estar dormindo à noite para produzir de dia. Tem gente que produz à noite, então que produz à noite. Perfeito. Entendeu? Então, assim, de novo, é a flexibilidade, né? Não fazer mais do mesmo, né? Ter um objetivo muito claro, né? E, cara, ir atrás dele. Boa, perfeito. É isso aí. Lucas, eu fui informado aqui pela produção que nós estamos estourando o nosso tempo, mas antes de partir para o encerramento, queria saber se você tem alguma última pergunta queira fazer ou a gente já finaliza? Não, acho que a gente pode finalizar. Eu acho que assim, a grande mensagem é que tecnologia não é dinheiro, né? Eu acho que é mais a gente pensar fora da caixa e trabalhar aí com as armas que a gente tem, né? E é muito bom ver, porque assim, eu já conheço o André já há mais de uma década, né? Então, eu sou suspeito para falar, né? Ele realmente é um cara uma das pessoas que mais me inspirou e que eu tenho como referência até hoje como médico,
e como preceptor e como ser humano, né? Mas saber que uma pessoa dessas hoje é uma das maiores referências na formação de um médico no nosso país me dá uma certa tranquilidade. Assim. Um alento, né? Me dá uma esperança, vamos dizer assim, né? Num mundo tão conturbado e cada vez onde a informação ela tá muito volátil e cada vez mais superficial, né? Então, ter gente ali para estar, vamos dizer assim, um grande general nessa batalha, eu fico mais empolgado, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa é a minha mensagem aqui que fica. É isso aí. Queria agradecer aí demais aí, André. Foi uma conversa muito legal, muito produtiva. Foi uma aula. Eu acho que 1 hora é muito pouco tempo. Você vai ter que voltar aqui mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos aqui, porque se deixar, a gente abre uma garrafa de vinho e fica aqui até... fica aqui mais umas 3, 4 as horas 24 aqui, horas né? todas. Tranquilo, né? E, André, só para antes da gente finalizar, a gente gosta de fazer uma pergunta aqui para nossa biblioteca do Round, que a gente pede sempre aos convidados uma indicação de livro. Pode dar 1 ou 2, pode ser um livro relacionado à medicina ou um outro livro qualquer que você acha de qualquer área do conhecimento que seja interessante para quem está nos ouvindo aí. Você tem algum livro aí para indicar para a gente? Rapaz, teria muitos, né? Mas vou indicar um de fato. Né? Primeiro eu queria agradecer, é sempre uma ótima oportunidade. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é disruptivo. Né? Contem comigo sempre que precisarem. Né? Vocês são um exemplo de que eu estou no caminho certo, né? Graças a Deus, né? Agradeço ao Papai do Céu todos os dias. Né? E a minha indicação também é reflexiva. Né? A gente veio aqui falar de tecnologia e inovação, né? Acabamos viajando na maionese aqui, né? Fosforilando a beça, muito bom. Né? Eu gosto muito de um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Né? Não sei se vocês já leram. Né? Escrito por Napoleão Hill, exatamente. Assim, foi um livro que, de verdade, me fez pensar diferente. Assim, um dos livros que eu li ultimamente que mais me marcou. Né? Porque essa história dos 2%, né? Uhum. Então, de uma forma grosseira, né? 98% das pessoas são pessoas que elas não estão no caminho do bem, né? 2% estão no caminho do mal. 2% estão no caminho do bem, desculpa, 98% não estão. Né? Então, assim, quem que a gente precisa ser para estar nesses 2%? Né? É a grande pergunta. E aí eu acho que a medicina traz muito isso. Né? A gente precisa ser esses 2%. Né? E há espaço para esses 2%. Então, vamos nesse propósito, né, gente? Eu acho que, assim... Bora pra frente, que atrás vem gente. Excelente. Né? Então, mais esperto do que o diabo, Napoleão Hill. Tá aí a dica da nossa biblioteca do Round de hoje. E sua mensagem final, principalmente pro estudante de medicina, que é quem você lida ali diariamente. Mensagem rápida assim, no formato de um tweet. O que você pudesse dar um conselho para essa turma toda que tá chegando? Eu acho que o conselho é assim, faça com amor, né? Excelente. Bem simples, faça com amor. Faça com amor. Faça Perfeito. com amor. E assim a gente vai encerrando mais um episódio aqui de peso do Roundcast. André, muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma honra. Esperamos você aqui mais vezes. Né? E Com Lucas, certeza. Obrigado também aí por estar iniciando mais esse... Primeiro de muitos, primeiro de muitos aí nessa jornada aí conosco. Eu vou só fazer um convite pro pessoal que está assistindo. Boa, esquecemos de falar. Conferir lá a página do Pediu Sala, @PediuSala. A gente está vendo com várias novidades, vários projetos aí. E tudo para dar certo. E esse é o nosso primeiro episódio aí de muitos. Inclusive, a gente tem uma parceria que está saindo do forno. Eu quase anunciei, o Lucas ainda não deixou dar spoiler aqui, mas fique ligado, siga lá a página do Pediu Sala também, que a gente está trazendo uma novidade que eu estou muito empolgado, acho que vai ser muito legal, muito interessante, principalmente para o estudante de medicina. Né? Com certeza. Vai gerar muito valor aí para essa galera. Muito nessa linha que a gente conversou hoje do ensino aí mais relaxado, mais diferente, pensando fora da caixa. É isso aí. E eu não poderia terminar sem pedir para você deixar a curtida aqui no vídeo. Mas eu não curti, não gostei, não. Então clica lá no não curtir, para baixo aqui.
Não importa. Mas se inscreva no canal se você não está inscrito. Isso é muito importante pra gente, ajuda. Compartilha esse episódio aqui, ó. Bota naquela setinha ali de compartilhar. Manda no grupo de faculdade, no grupo de família, da pelada de domingo. Manda pra todo mundo aí. Quanto que tá custando o valor atualizado aí pra se inscrever no canal, Lucas? O total de 0,800. 0,800. Então, ó, não custa nada e você ajuda muito a gente a continuar passando essa mensagem aí à frente, né? Eu sei que eu encho o saco com isso, ninguém aguenta mais eu pedir isso, mas é porque isso realmente é muito importante. É a única coisa que a gente pede aqui. Né? Ajudar a gente na batalha do algoritmo. Isso aí. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, que a batalha do algoritmo ela é braba, né? É brava, é difícil. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado aí por ter assistido. E tamo junto, até o próximo episódio. Um abraço, tchau. Valeu, um abraço.